Que o Eterno te dê a Shalom, tudo bem? Aqui é o Kleber Guedes e hoje eu desejo falar com vocês a respeito do que é um falso profeta. Como identificar um falso profeta? Vivemos um período onde muitas pessoas têm se apresentado como um profeta de Deus, como um homem de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, ele traz um alerta, dizendo que surgiria muitos falsos cristos e muitos falsos profetas que enganariam muitas pessoas. Então, diante desta alerta do Senhor Jesus, o povo de Deus tem que ter alguns cuidados para que ele não possa ser enganado pelos falsos profetas. Ontem nós falamos aqui explicando o que é um profeta de Deus. Um profeta, ele pode ser um profeta evidente, que traz ensinos através de revelações que ele recebera, ou ele pode ser apenas uma pessoa que ensina a palavra de Deus. Eu disse, inclusive tem um texto em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 20, que diz: mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os seus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependessem de sua prostituição, e não se arrependeu. Aqui fala de uma falsa profetisa, que era uma mulher que trazia ensinamentos enganosos, que fazia com que o povo de Deus vivesse em prostituição. E essa prostituição aqui, na verdade, é uma prostituição espiritual, uma idolatria, né? Fazia com que as pessoas adorassem outros deuses que não era o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Temos então essa informação. Mas hoje quero convidar você a ler comigo Jeremias, capítulo de número 23. Vamos ler alguns versículos aqui para a nossa meditação. O versículo 16 diz: assim diz Yahvé dos exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e ensinam-vos vaidades, e falam da visão do seu coração e não da boca de Yahvé. O versículo 25 diz assim, tenho ouvido o que dizem os profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, que são profetas do engano do seu coração? Versículo 27. Os quais cuidam que farão com que o povo esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal. O versículo de número 31. Eis que eu sou contra os profetas, os que profetizam sonhos mentirosos, diz Yahvé, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, e nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz Yahvé. Nesses textos que ora acabamos de ler, Deus está alertando alguns profetas que havia entre o povo de Israel, quando eles estavam ali no cativeiro babilônico, e esses profetas
fizeram o povo de Deus errar. Colocaram expectativa no coração do povo, dizendo que Deus tinha dito sem Deus ter falado. Usavam o nome de Deus para fazer até mesmo o povo de Deus errar. Esses profetas tinham a mensagem que se originava no seu coração, isso é, na sua mente, e não na palavra de Deus. Nós aprendemos aqui algumas características. Primeiro, um falso profeta ensina vaidade. O que é isso? Traz falsa esperança. Um falso profeta fala mentiras em nome de Deus, usa o nome de Deus para garantir, para dizer para as pessoas que de fato é Deus que está falando. Falam em nome de Deus, mente em nome de Deus, falando, olha, Deus me falou isso, sem Deus ter falado. A origem de sua mensagem é a visão do seu coração. O coração aqui é a mente desses profetas, entendeu? É a mente deles, a mensagem deles está sustentada na imaginação, no pensamento, no entendimento pessoal deles e não no ensino da palavra de Deus. O falso profeta, eles são profetas do engano do seu coração, como eu disse, faz com que o povo esquece do nome de Deus. A mensagem do falso profeta, ela não fala sobre a identidade de Deus. O falso profeta não está preocupado em ensinar a respeito dos atributos de Deus, do caráter de Deus, do ensino de Deus, de ensinar para o povo realmente quem é Deus. E eles fazem com que as pessoas esquecem do nome de Deus. Dizem que Deus não tem um nome. Faz com que o povo fique despreocupado sobre o relacionamento que essas pessoas devem ter com Deus e o conhecimento que eles devem ter acerca de Deus. Um falso profeta faz o povo errar com mentiras, autorizando o que Deus não autorizou, anulando mandamentos que Deus não anulou, proibindo ou permitindo, dizendo que Deus disse sem Deus ter dito, baseado em sonhos. Olha, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, um sonho, que agora Deus falou que pode fazer isso. Tome muito cuidado, senhora, tome muito cuidado, senhor, sobre aquilo que você está ouvindo de determinadas pessoas, pessoas que estão trazendo ensinamentos. Por mais que você admire, aquela pessoa que te ensina, verifique se de fato os ensinamentos que você está tendo, se são ensinamentos que está fundamentado na palavra de Deus. Porque o verdadeiro profeta é a sua mensagem, o seu ensino está em harmonia com a Torá, está em harmonia com a lei de Deus. Para exemplificar esse fato, eu deixo o texto de 2 Reis, capítulo 17, versículo 13, que diz assim: E Yahvé advertiu a Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os seus estatutos, conforme toda a lei de Moisés, que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Os profetas de Israel traziam ensinamento, traziam mensagem que estava em harmonia com a lei de Deus. Então eles ensinavam, exortavam o povo a obedecer a lei de Moisés, a lei de Deus, e adorar o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. E os profetas verdadeiros de hoje devem seguir nessa mesma linha. Se o seu profeta está te ensinando algo ao contrário do que eu acabei de falar, pode ter certeza que você está diante de um falso profeta. Shalom e até breve.